Eleições para as autárquicas locais 2021. A entrevista. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os candidatos dos diversos partidos e coligações e candidaturas às eleições autárquicas do próximo dia 26 de setembro. Neste ciclo que se iniciou há praticamente uma semana na Voz da Terceira, recebemos hoje Hugo Betancourt. Ele é candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Hugo, muito boa tarde, muito obrigado desde já por ter aceito o nosso convite para apresentar um pouco do seu projeto político e do Bloco de Esquerda a todos os angrenses. E eu começaria se calhar exatamente por aí, sendo o mais jovem, ou um dos mais jovens candidatos que aparecem nestas eleições autárquicas na Ilha Terceira. O que é que o motiva, desde logo, pelo Bloco de Esquerda? Boa tarde a todos os nossos ouvintes, boa tarde angrenses. Quero desde já agradecer o convite por esta oportunidade, não é? Para também dar a conhecer um pouco a pessoa por trás da candidatura. A minha motivação, candidatando-me através do Bloco de Esquerda, é simples. Nós queremos, aliás, eu acho que faz falta uma voz de esquerda na nossa Câmara Municipal e na nossa Assembleia Municipal. Este Executivo já deu provas de que não tem capacidade para dinamizar o angra-do-heroísmo, já não tem capacidade, não tem criatividade, está completamente estagnado e precisamos de uma lufada de ar fresco. E se calhar é aqui que entra um pouco a parte jovem de ser candidato, de querer fazer mais pela nossa cidade de Angra do Heroísmo. Não seria mais fácil este jovem com vontade de fazer mais entrar por outro partido, um maior, digamos assim, do que propriamente pelo Bloco, que ainda é um partido em ascensão também na região? Pois o Bloco é um partido em ascensão e vai continuar em ascensão, e acho que é o papel dos jovens promover essa ascensão, e também é o papel dos jovens interessar-se pela política e também, de certa forma, perceber que existem outros partidos, existem outras cores, existem vários pontos de vista, existem partidos à esquerda, ao centro e à direita e até na extrema-direita, infelizmente, como temos vindo a assistir cada vez mais, mas cabe aos jovens abrir as mentes, cabe aos jovens pesquisar, investigar e perceber com o que é que se identificam. E eu identifico-me com o Bloco de Esquerda. A irreverência da juventude é mais fácil de expressar na irreverência do Bloco do que, por exemplo, na irreverência de um partido socialista? Falando aqui, mantendo aqui as coisas à esquerda. Pois, eu não sei responder como é que será no Partido Socialista, mas sei responder que no Bloco de Esquerda eu fiquei muito agradado com o convite, não é? E claro que isto assusta, porque eu sou um estreante nestas andanças, nunca imaginei... Como é que surgiu esse convite? Já agora conta-nos essa história também. Como é que aparece de repente o Hugo como cabeça de lista à Câmara Municipal de Angra, o segundo maior município da região? É o seguinte, eu sou aderente do Bloco de Esquerda desde 2014, na altura inscrevi-me no Bloco de Esquerda por ver o trabalho que era desenvolvido a nível nacional, e no ano passado, durante as regionais de 2020, eles convidaram para fazer parte da lista para as regionais, e foi aí que o meu caminho aproximou-se do caminho do Bloco de Esquerda Açores, e devem ter gostado tanto do meu trabalho e da minha participação que acharam que eu seria um bom candidato, e espero não desiludir ninguém. No tempo que tens andado, neste tempo, já desde a apresentação da candidatura e todas as ações que tens desenvolvido, tens sido bem recebido pelos angrenses? Ou as pessoas, já ouviste algum comentário do estilo, ainda és muito novo, tens que crescer mais um bocadinho? Como é que as pessoas lidam com a juventude para um cargo desta responsabilidade? É assim, eu no início desta campanha e pré-campanha nós tentámos visitar as 19 freguesias do Concelho de Angra do Heroísmo, e infelizmente ficámos pelas 17, e Mas por falta de disponibilidade vossa ou por falta de vontade de alguém vos receber? Nós estávamos sempre disponíveis para o que for e viesse. Nós percorremos praticamente todo o Concelho para conseguir visitar todas as freguesias. Mas a resposta que recebemos, tanto das juntas de freguesia PS e PSD, foram sempre boas respostas. Eles ficaram muito surpreendidos somos dois candidatos jovens, tanto à Câmara Municipal como à Assembleia Municipal, e fomos recebidos com um ar de surpresa e apoio e até de motivação, o que é um pouco de estranhar, não é? Porque somos de outro partido, mas a resposta foi tão boa e foi tanto apoio que deixou-nos assim um pouco, ok, parece que estamos no bom caminho, acho que vamos fazer aqui uma coisa boa. E notou-se também uma coisa, que é, faltam muitos jovens nos órgãos executivos das juntas de freguesia. Nós encontramos juntas de freguesia com executivos já cansados, executivos que vão rodar, vão passar para outros, e eu reconheço nas juntas de freguesia um grande trabalho, e acho que é um dos órgãos mais importantes que nós temos, mas também o mais desvalorizado.
ultimamente empurram tantas responsabilidades para cima deles e estas responsabilidades não vêm acompanhadas de dinheiro. Não, ou seja, desenrasca-te. E não estou a falar também só de dinheiro, mas também de recursos humanos, recursos técnicos, jurídicos, etc. Pronto. E foi fácil fazer as listas do Bloco de Esquerda? É assim... Estamos a falar de listas que envolvem dezenas de pessoas, não é? Sim, envolvem umas quantas dezenas. Só para a Assembleia são à volta de 30 candidatos que são Sim. obrigatórios por lei. Pelo Sim, menos, não é? É à volta de 30, sim. Bem, fazer uma lista acho que é como em todos os partidos, precisamos de pessoas. E acho que também ajudou um pouco o facto de sermos jovens, de conseguirmos trazer mais jovens para o Bloco de Esquerda, uns independentes, outros já são aderentes também. E o percurso de fazer estas listas foi um percurso que se fez, por acaso com bastante antecedência. Eu gostava de ter ainda feito com maior antecedência, mas isto acho que é só um aspecto a melhorar para o nosso futuro. Hugo, daquilo que já te foi dado a conhecer, do que já visitaste, das pessoas e das instituições que já ouviste, Angra tem, como não pode deixar de ser, até porque senão não tinha graça nenhuma, alguns constrangimentos, alguns problemas. Quais são aqueles principais problemas que o Bloco de Esquerda já identificou? Angra, não só cidade, mas Angra dos Altares até São Sebastião, como é óbvio. Temos sempre muito essa tendência de, falando no nome da cidade, focarmos na cidade, mas vamos olhar para todo o nosso território. Quais são os principais problemas que já foram identificados por vós? É o seguinte, há pouco falei nas visitas às juntas de freguesia e de facto elas foram muito elucidativas. Foi através delas que conseguimos começar a identificar grandes problemas tanto nas freguesias como também no centro citadino, visitando a junta de freguesia da Sé, Conceição e São Pedro. E São Pedro e também São Bento e Santa Luzia, sim, essas aqui à volta. Exatamente, é as freguesias do centro urbano. Uma das grandes preocupações que nós detectamos em algumas freguesias foi a falta de gente. E esta falta de gente, por acaso, vinha sempre acompanhada de outra pergunta que nós tínhamos, era: acham que a população está mais envelhecida? A resposta tem sido transversalmente sim. E os censos agora comprovaram, não é? Pois, os censos só nos vêm dar mais força. Os censos comprovam-nos que estamos a perder pessoas e que estamos a ficar com uma população cada vez mais envelhecida. É do nosso ponto de vista, enquanto candidatura mais Angra Mais Futuro, de apostar em respostas sociais, e quando falo em respostas sociais falo em centros-dia, falo em lares, falo em ATLs também para as crianças, porque hoje em dia as famílias, ambos os pais, pai e mãe, trabalham, e falta aí uma resposta para assegurar as crianças depois da escola. E muitas vezes trabalham fora da freguesia. Exatamente, e o problema não é só esse, é que também há freguesias que têm escola e não têm ATL, e muitas vezes as crianças têm que ir para outras escolas ou então ir para outras freguesias para terem essa resposta. Na parte das freguesias e nos problemas que detectamos também, pronto, já falamos aqui um bocadinho dos apoios sociais, também temos que falar no apoio ao pequeno comércio. É de nosso entender que há aqui uma falta de transparência e também uma falta de boa vontade de reunir com o pequeno comércio que temos tanto no centro da cidade como também por todo o concelho. Nós queremos, de certa forma, minimizar os custos para estes pequenos comerciantes. Nós acabámos de passar por uma pandemia mundial, o Covid-19, e ainda estamos no processo de retoma económica. E essa retoma económica só se vai fazer com o apoio da autarquia. A nossa economia, pronto, não é algo estanque, não é? Está sempre em movimento, e isto mexe com muita coisa. O trabalho mexe com a habitação mexe com os transportes mexem com os apoios sociais, ou seja, temos aqui uma roda viva de assuntos que estão sempre em mutação. Outro problema, que falei há pouco, sobre a falta de pessoas, também prende-se com a questão das habitações. Nós visitamos freguesias com mais de 20 ou 30 alojamentos locais e casas poucas ou nenhumas, e depois outras freguesias que estão um pouco mais sufocadas devido aos terrenos que, pronto, são propriedade privada, não querem vender, ou então casas que são só habitadas para quem vem cá de férias ou dos nossos imigrantes, e temos freguesias que notamos que querem e que devem evoluir e crescer e que não estão a conseguir porque não conseguem. Aliás, não há resposta de adaptação. Ou tem um alojamento local ou não tem a casa para arrendar. Como é que se resolve este problema? Pois, para resolver o problema da habitação, só há um caminho a percorrer. A questão da habitação, temos que investir num plano municipal de habitação, em parceria com o Fundo Nacional de Requalificação de Bitificado, que é um projeto nacional que oferece até 80% do dinheiro a fundo perdido, entre 60% a 80% do dinheiro a fundo perdido. Aí caberá à autarquia identificar o património devoluto no centro da cidade e por todo o concelho. Atenção, porque quando eu não gosto de estar sempre a falar no centro da cidade, quando temos um concelho por inteiro que também tem estas carências e estas necessidades.
identificando esses patrimónios devolutos e estas casas abandonadas que constituem um perigo para a saúde, não é? Porque deixando isto ao abandono, sim, começamos a são as criar pragas, são os vandalismos. okay. Vandalismos, são a questão dos roedores. Caberá à autarquia identificar este património, fazer este plano municipal de habitação, concorrer e requalificar todas estas casas para colocá-las no mercado imobiliário a rendas acessíveis, ou seja, a rendas abaixo da média que é praticada. Portanto, no fundo, mas criar uma espécie de, entre aspas aqui, de bolsa de habitação, bolsa não é? De habitação pública, identificada pela Câmara, que objetivo. Depois coloca essa habitação no mercado a estes preços, obviamente, através de um regulamento municipal que há de ser criado e aprovado, sim. Sim, exatamente. E só quero fazer aqui uma ressalva que nós queremos casas. Não queremos fazer mais bairros sociais. Os bairros sociais está mais provado que não funcionam e acho que está na hora de apostar habitação para pessoas, para que essas pessoas possam viver na cidade de Angra do Heroísmo. Mas há ainda um bairro social que está, enfim, a meio caminho de ser resolvido, que é o bairro social da Terra Chã. Não sei se já tiveram a oportunidade de por lá passar, possivelmente nas reuniões com a Junta de Freguesia. O que é certo é que parte daquele bairro antigo, feito na sequência do sismo de 80, já foi demolido. Há gente já em bairros novos, mas ainda há gente no bairro velho. E aquilo, chegamos ali, parece que estamos quase a chegar a um cenário de guerra, quase, enfim, passando aqui talvez o exagero da comparação. Como é que se resolve aquilo? Sendo certo que a Câmara não tem grande competência ali, mas também tem deixado que aquele processo se arraste. Aquilo era um processo iniciado pela SPRI, a SPRI já foi extinta, já mudou o governo e aquilo continua tudo ali muito embrulhado, não é? Pois é o seguinte, aqueles bairros surgiram numa altura de grande necessidade, que foi quando do sismo de 80. O caminho, apesar da autarquia, como disseste muito bem, não tem assim um papel muito relevante naquela questão, acho que é de todo, acho que é o interesse da autarquia, e deve ser o interesse da autarquia, de criar aqui uma ponte de colaboração com o Governo Regional e tentar solucionar aquele problema da melhor forma. Qual será a melhor forma? Pois aí isto terá de ser estudado e aliás, acho que já está em andamento a criação de novos lotes para conseguirem mudar aquelas pessoas, pelo menos aquelas que tiverem aquela vontade de ir. Porque eu também compreendo que possa haver alguma resistência, que aquilo são casas, não é? São as residências, aquilo é o lar de alguém. E temos que ter também essa sensibilidade, se bem que também isto passa por uma ação de consciencialização para a pessoa, uma ação de sensibilização para essas pessoas, para saberem que vão de algo menos bom para algo melhor. Sim, às vezes este é o principal problema, é as pessoas perceberem o que é que está em causa. Vamos nos manter pelas freguesias. Falaste em alguns investimentos que o Bloco de Esquerda defende na perspectiva de fomentar a fixação e a captação de pessoas para as freguesias, nomeadamente centros de dia e centros de convívio. Praticamente todas têm já no Concelho de Angra, mas há aí de facto uma valência que comparativamente à Praia Angra falha um bocadinho, que é a questão dos ATLs, das creches, nomeadamente nas freguesias que têm escolas primárias, como a gente se costuma dizer. Como é que o Bloco pensa, e o Bloco até já não é a primeira vez, se não me falha, em termos regionais, já apresentou esta proposta de criação de creches e ATLs para o lado oeste, penso que era assim até o nome do projeto, estou-me a lembrar agora. Como é que o Bloco defende? Em todas as freguesias, nas freguesias que têm escolas primárias, de duas em duas, como é que se criaria esta rede de creches e de ATLs no Concelho de Angra? É assim, de forma a não descentralizar as crianças das suas próprias freguesias para outras freguesias, acho que seria todo o interesse nas freguesias onde há escolas a funcionar, tentar fazer lá um ATL. Antes, pelo menos começar por aí, não é? Exatamente, faz sentido ir por aí. Nós percebemos também que as juntas de freguesia não podem assumir esse compromisso de fazer um ATL, porque normalmente quem dá estas respostas sociais, de acordo com a lei, são as IPSS. Quero-vos dizer, sem fazer a publicidade, não é este o caso, mas sei que São Bartolomeu de Regatos tem feito, a Junta de Freguesia tem feito um esforço próprio Eles muito grande nesse sentido. Há poucos dias, enfim, há algum tempo falei com o Presidente de Junta. Eu tive a oportunidade de falar com a Junta de Freguesia de São Bartolomeu, e por acaso é de louvar o trabalho que têm feito. Eles sabem que há aquela necessidade e que há aquela vontade dos pais e daquela freguesia de ter aquele ATL a funcionar, e faz todo esse sentido. Agora o problema que há lá é que eles têm uma falta de diálogo
com as restantes instituições da freguesia, mas eu acho que isto será facilmente ultrapassável, mais cedo ou mais tarde. Registrei da conversa que tive com este Presidente de Junta, só a título de curiosidade, não quero obviamente ter outro tempo de antena, mas chocou-me este dado, que nos últimos 10 a 12 anos, se bem me recordo da conversa dele, exatamente pelo fecho de uma das escolas e pela falta deste tipo de valências, a freguesia tinha perdido à volta de cerca de 70 crianças inscritas na própria escola e, portanto, que foram, obviamente, deslocalizadas ou para a escola Tomás de Borba ou para outras escolas no centro de Angra onde os pais trabalham, não é? Ou seja, isto é paradigmático do que tu estás a dizer. Não havendo essa valência, a freguesia desertifica com alguma facilidade. O jovem perdendo a sua raiz na freguesia, com os amigos, com os avós, com os restos dos familiares. E esta situação vai se agravando indo mais a oeste, peço desculpa, nós reparamos que há cada vez menos crianças nas escolas. E depois o que é que as juntas de freguesia nos dizem? Há menos crianças aqui porque não há respostas para depois das escolas. Pois. Ou seja, estas crianças vão para outras escolas, mais próximas dali, não é? Das suas freguesias, como Santa Bárbara, que tem ali uma escola maior, etc. E vão centralizando. Perdem as suas raízes de freguesia porque não há respostas sociais adequadas. Mas estavas a dizer que compete ao governo dar esse tipo de resposta social. Não fazendo o governo como não tem feito, a Câmara deve intervir, deve ser a Câmara a assumir, como por exemplo a Câmara da Praia tem essa rede montada? A Câmara deve fazer os esforços devidos para criar esta rede de ATL. Mas como, infelizmente, o que tem-se visto ultimamente é que não podemos delegar estas funções ao Governo, à Câmara, à autarquia, às juntas de freguesia, existe aqui quase uma obrigação de nós passarmos isto para as IPSS. No nosso entender, fazia sentido ser gerido pela Câmara Municipal, mas como a lei não o permite, aí devemos ser a ponta de ligação, o elo de ligação, com as IPSS do nosso Conselho. Portanto, eventualmente a Câmara investe e depois concessiona o espaço, digamos assim. Pois ou atribui a gestão do espaço. Também torna-se um pouco complicado, porque nós temos que ter atenção que isto envolve a Secretaria Regional da Solidariedade Social, aí já não é Secretaria, agora é a Vice-Presidência, e eles é que têm que também assegurar esse investimento, porque muito queiramos, os recursos financeiros são finitos, não é? Temos que saber onde é que podemos abrir os bolsos, a corda dos bolsos. Sendo certo que a Câmara de Angra não tem, por comparação também com a vizinha da Praia, uma situação financeira muito preocupante, o que acaba por dar uma certa margem de manobra a quem venha a assumir a cadeira da Presidência. Hugo, feito um retrato mais ou menos geral de facto do Conselho, em termos de freguesias, há mais alguma coisa que seja para o Bloco de Esquerda fundamental, para além destas questões da habitação, das valências sociais? Os transportes. Isto parece assim um pouco meio caído de paraquedas, mas a realidade é que nós reparamos que o nosso sistema de transportes, tanto aqui no lado de Angra como no lado da Praia, tem grandes carências. É mais que claro que nós, enquanto Câmara Municipal e Assembleia Municipal, temos que apostar na diversificação dos nossos transportes, e eu aqui quero pegar de várias formas. Vamos falar de forma a que as pessoas nos entendam. Estamos a falar das carreiras da EVT, não é? As carreiras, os autocarros, as urbanas, exatamente. Sim. É o seguinte, os nossos autocarros, temos que apostar em autocarros que sejam menos poluentes, mas há ainda outro problema, que é a questão das rotas, é a questão dos horários e a questão das alterações climáticas, porque é assim, é claro que para o futuro nós todos devemos ter uma consciência muito maior. Não é de futuro, é agora. Nós agora temos que começar a adotar um outro tipo de consciência e pensar nas alterações climáticas que aqui a nível ilha temos sentido cada vez mais. Tanto com aquelas intempéries que sentimos há alguns anos, e ainda este ano em São Miguel, que também assistimos àquelas cenas muito, muito preocupantes. Investir em mais rotas e mais horários, porquê? É o seguinte, não faz sentido alguém que saia de sua casa às 8 da manhã e que saia às 7 ou às 8 da noite, depois não ter um autocarro que lhe dê resposta para voltar à sua casa. E também é ainda mais alucinante quando alguém apanha um autocarro na freguesia de Porto Judeu para chegar, aliás, ao Porto Martins, e tem que parar na Fonte do Bastardo. E porquê? Porque quem quisesse chegar do Porto Judeu ao Porto Martins teria de Porto Judeu à Praia da Vitória e da Praia da Vitória voltar para Porto Martins. Isto não faz sentido. Faz sentido sim a gente avaliar estas rotas, pensar nestas rotas, e aliás isto tem que ser não só um trabalho da autarquia, mas um trabalho de ilha. Deixa-me partilhar contigo mais uma história de uma pessoa conhecida que muito recentemente perdeu inclusivamente a prestação do subsídio de desemprego. Estou a falar de uma pessoa que está desempregada e que se viu exatamente por causa de uma dificuldade deste estilo forçada a dizer que não poderia ir. É uma pessoa que vive em Angra, teve uma proposta de emprego na Vila Nova,
na sua área de emprego, na Vila Nova, mas não tem transporte. Constatado ou verificado os horários, nem vamos aos preços, mas os horários e os circuitos de facto das carreiras, para sair de Angra e chegar à Vila Nova, primeiro não conseguia cumprir com o horário da entrada e depois, cumprindo com o horário de saída, não tinha autocarro para voltar para Angra. À conta disso, acabou por perder o subsídio de desemprego, portanto está a passar por uma situação verdadeiramente complicada, apesar de, segundo sei, todos os recursos e todos os apelos que têm sido feitos aos serviços, mas é exatamente na sequência disto, ou seja, uma pessoa que já de si está numa situação fragilizada e à conta de uma deficiente rede de transportes públicos se vê ainda mais fragilizada pelo próprio sistema, não é? Pois, desculpa interromper-te, mas acho que dou que aqui uma força àquilo que tu estás a querer dizer. Este exemplo só vem reforçar aquilo que eu estava a dizer. De facto, este é um caso e como esse deverão haver muitos mais. A questão dos preços realmente... que sim, estávamos a falar para aí de quase 15 euros por dia em bilhetes, não é? Pois, a questão dos bilhetes é ainda mais preocupante, porque a questão dos bilhetes, para além de serem caros, nós também temos passes que não são nada baratos. Só para teres uma noção, sai mais caro uma família dos Açores andar de autocarro durante o mês inteiro do que uma família no continente comprar um passe intermodal. Lá eles andam de autocarro, metro e cancelheiro, etc. Aqui, para andar de um autocarro, um transporte terrestre, sai mais caro do que uma família. Isto não faz sentido nenhum. Eu percebo que os transportes têm custos, eu percebo que os minibuses têm custos, mas atenção, estamos a falar de um serviço que é público. Exatamente, e é um serviço público financiado pela região e que está concessionado à EVT há alguns anos. Agora, brevemente, julgo, haverá novamente um concurso público para a concessão desse serviço. Na Terceira, por exemplo, ao contrário de São Miguel, a questão do serviço noturno nunca foi posta em cima da mesa. Em São Miguel já há um transporte público noturno, pelo menos Ponta Delgada, não sei se na ilha toda, mas sei que Ponta Delgada pelo menos tem o conselho. Aqui não, nunca foi posto. Portanto, 8 e meia da noite e o último autocarro para, seja ele qual for, não é? Pois, a questão dos transportes públicos acho que é a nossa grande carência. E ainda por cima deste um exemplo tão específico como o de Vila Nova, imagina só, se já acham muito apostarmos num transporte público noturno entre as duas cidades, Angra Praia, agora imagina diversificar isto para as freguesias. Eu acho que isto chega a uma questão que é a questão da rentabilização. E acho que os transportes devem caminhar progressivamente para a gratuitidade, ou seja, os transportes, a meu ver, deviam ser completamente gratuitos. E isto só iria ajudar aquelas questões e aquelas situações, como tu acabaste de referir, de uma pessoa que estava a receber o subsídio de desemprego e que não tem dinheiro para pagar os transportes. Aliás, tem o dinheiro, não é? Para ir para o seu trabalho, mas depois não tem a resposta dos transportes para lá voltar chegar. Para trás, sim. A questão financeira é muito importante aqui. Nós poderíamos, tornando transportes gratuitos, poderíamos estar a levantar pessoas como essa da pobreza, levá-la na sociedade. E isto não é possível. Porquê? Porque nós temos que pagar um passe por rota que fica à volta de 40 euros. Epá, não. Isso não pode ser assim. Estamos aliás, com não pode continuar do assim. século passado ainda, de facto. Pois, a partir do momento em que temos a nível nacional respostas de transportes muito mais avançadas que as nossas e depois, aliás, mais amigas do ambiente e também com preços reduzidos, algo que está muito mal. E isto também, pronto, eu vou fazer aqui uma ressalva que isto não é um papel só da autarquia, mas também um papel a nível ilha e aí também um papel a nível regional, porque isto é tudo feito em diálogo com o Governo Regional. Falando em transportes, tocaste aí a páginas tantas nos minibuses. Os minibuses tentam dar solução a um problema de Angra, que é um problema de trânsito e de estacionamento, e este é um problema, ponto. Ao Bloco de Esquerda não o vê assim. A questão do trânsito e do estacionamento em Angra cidade agora mais. A questão do trânsito no centro de Angra é realmente preocupante, porque nós vemos já à direita uma preocupação enorme com o património histórico, se bem que eu ultimamente tenho visto que está mais esquecido, porque querem abrir ruas e pôr mais carros para dentro, não é? É assim, o Bloco de Esquerda valoriza muito o património histórico e valoriza muito a cidade de Angra do Heroísmo. E acho que chegou aquele momento em que nós temos que fazer uma escolha. Ou vamos escolher preservar o nosso património, preservar as nossas calçadas, ou vamos escolher carros. A escolha é esta: cidade, pessoas ou carros. Mas essa é uma discussão com muitos anos, Hugo, como sabrás. Sei que esta discussão já e se há arrasta muitos há muitos comerciantes que não acham graça quando se ouve ou quando se fala em tirar carros da cidade. Os comerciantes, por norma, são os primeiros a dizer vão fazer o que fizeram na praia com a Rua de Jesus. As propostas do Bloco de Esquerda em ação. Então vamos lá saber disso. Eu só faço perguntas e ponho achas para a fogueira. E aí o caminho para nós é claro. Nós temos que apostar nos estacionamentos da periferia da cidade. Sei que o nosso novo... Mas mais na periferia ainda?
Não estou a dizer para mais longe, estou a dizer na periferia, perto do centro. Então lembro-me sempre daquele parque ali por cima da Silveira que, tirando a época de verão, onde de facto as pessoas utilizam, ele está vazio um ano inteiro. Não. E o minibus vai lá. Pois, nem sempre. Também temos ali a questão do ginásio ali perto, também ajuda a encher esse ginásio. Mas não, quando eu falo em ginásios da periferia... ginásios. Estacionamentos, sim. Estacionamentos na periferia. Estávamos a perceber, sim. Nos estacionamentos da periferia, refiro-me ao estacionamento do Relvão, refiro-me ao Bailhão, refiro-me também à criação de novos parques na periferia, como temos ali o antigo parque dos combustíveis. Sim. Estes espaços de estacionamento deverão ser construídos e potencializados, e quando eu falo em potencializar, eu quero dizer o quê? Quero dizer que temos que apostar nos minibuses. Para já não faz sentido nenhum custar em 30 cêntimos 5 euros ao mês. Eu sei que 5 euros parece ser pouco, mas para alguém que está a receber uma prestação de subsídio de desemprego já é muito dinheiro. Especialmente tendo que pagar contas e refeições e etc. Estes minibuses deverão ser gratuitos, e estes minibuses deverão fazer um circuito contínuo entre todos os parques de estacionamento da freguesia, de forma a trazer as pessoas de fora para dentro. Eu sei que aquele dilema que falaste há pouco dos comerciantes de quererem manter as ruas abertas, compreendo perfeitamente. O que eu não compreendo é como é que nós temos uma rua da Sé, uma ladeira de São Francisco e uma rua do Gal que já não é direita, é às ondas. E as pessoas esquecem a pegada ecológica e esquecem também que temos uma calçada cada vez mais deteriorada, e depois daqui a alguns anos, aliás, agora também, não é? Querem ruas em condições para os seus carros. Sim, mas aí também deixa-me agora pôr mais uma trânsito no centro da cidade é absurdo. É absurdo, é certo, mas também tem faltado um pouco de manutenção, não é? Aliás, o célebre saneamento básico de Angra, que fez com que o PSD perdesse então a Câmara Municipal para o PS há 24 anos atrás, é um bocadinho ainda o fantasma, o papão de tudo isso. Sempre que se mexe em calçadas, sempre que se faz obras que obrigam a poeiras, a trânsitos congestionados no centro da cidade, os políticos que estão no poder temem, não é? E por isso se calhar também não se tem mexido muito em calçadas. Aliás, houve aqui uma primeira fase onde o PS, antes de Allan Menezes, tentou de facto. Em 2013 e 2017. Allan tem sido mais comedido na forma como tem mexido em calçadas, não é? Pois, ele tem sido mais comedido, mas de facto está a deixar aqui uma grande lacuna nas nossas calçadas, porque eu ando de carro, não é? E também gosto de trazer o meu carro ao centro da cidade quando é necessário. Quando não é necessário, eu deixo no Bailhão e vou a pé. Quando há lugar. Quando há lugar, exatamente. Mas agora temos o Relvão. O que me assusta um pouco no Relvão é que temos ali um parque de estacionamento tão bom e depois não temos minibuses. Ou seja, uma pessoa tem que andar, mas é mesmo andar. Sim, mas pronto, também chegar ali, do ponto de vista do minibus, chegar ali pela própria... Não, mas agora acho que as ruas, especialmente aquela calçada para ali no acesso, lá em baixo, até ao Clube Náutico, o acesso melhorou bastante, por isso eu acho que isso já não é problema. O problema agora seria a rua que lhe dá acesso, como a rua de São João, que também já está apetrechada de carros, tanto de um lado como do outro. E voltando atrás à questão dos carros, eu acho que temos que começar a aliviar este trânsito, e a única maneira de aliviarmos este trânsito sem colocar em causa as preocupações dos comerciantes é realmente apostar nos estacionamentos, apostar nos minibuses, trazer as pessoas de fora para dentro. E isto, com o passar do tempo, também temos que começar a repensar as acessibilidades da cidade. Neste momento, quem vem de cadeira de rodas para o centro de Angra do Heroísmo vai encontrar passeios. O carrinho de bebê, enfim, é o carrinho de bebê, é a cadeira de rodas, é os invisuais, é o seguinte, nós não temos... Circuito de obstáculos, Angra. A nossa cidade é quase um curso de obstáculos, e tudo bem que temos agora as passadeiras elevadas, mas e os passeios? Qual é a cadeira de rodas para passar num passeio da Rua de Santo Espírito? Nenhuma. Qual é a cadeira de rodas para passar num passeio da Rua Carreira dos Cavalos? Quer dizer, há partes e partes. Sim, não é? Exatamente. Há mas há umas muito complicadas. Temos que repensar o urbanismo desta cidade e pensá-la para as pessoas. Nós queremos mais pessoas. Não queremos mais carros. Tudo bem que os carros fazem parte do nosso dia-a-dia. Tudo bem que faz sentido aquela pessoa que tem mobilidade reduzida vir de carro até ao centro da cidade. Mas... a realidade é que agora só vemos carros e não vemos as pessoas. Onde é que estão as pessoas do heroísmo? Falavas que a direita quer trazer mais carros para o centro da cidade. Baseias-te em quê, concretamente, nesta afirmação? No debate da RTP Açores, podem visionar na nossa página de Facebook, Mais Angra Mais Futuro, está lá tudo, e poderão perceber porque é que eu faço essas afirmações. Muito bem, pronto, então vamos manter a curiosidade, vamos ter mesmo que ir lá, não é? Está visto? Eu não vi o debate, portanto vou ter que ir lá ver. Tu não viste o debate, pá? Não vi, o da televisão não vi, mas pronto, sendo assim vou à tua página, vai ficar resolvido. Hugo, mais questões no centro de Angra, não sei se de trânsito e estacionamento traz mais algum apontamento aí para... Há também muito que se fala na questão de inverter sentidos de trânsito de algumas ruas, por aí fora, não sei se queres falar mais sobre isso ou se queres passar a outra problemática.
Essa questão que tu levantas é uma questão que também foi referida no debate. Eu não tenho problema nenhum com inverter os sentidos de trânsito, desde que haja aqui uma potencialização ou haja melhorar a pegada ecológica que as nossas viaturas causam. Desde que seja nesse sentido, acho que não há aqui nenhum problema e não estou a ver outra problemática que possa surgir daí. Soluções para o futuro de Angra enquanto cidade. É certo que nos últimos anos muitos dos espaços que estavam abandonados e muitos que eram ainda buracos do sismo de 80 acabaram reabilitados, fruto também, diga-se em bom da verdade, da iniciativa privada. Tem havido, felizmente, muitos investimentos privados no centro de Angra, mas ainda sobram alguns elefantes brancos por aí que também estão na esfera privada e isso faz com que os públicos se vão afastando deles. Falo, por exemplo, dos antigos celeiros, falo do antigo hospital, onde, para além de tudo mais, há ali uma praga que é a praga dos pombos, não é? Que começa a ser de facto dramática. A antiga fábrica de laticínios na Grota do Vale, enfim, há aqui um conjunto ainda, o antigo parque de combustíveis que tu também falaste, está por ali, apesar de menos visível, mas está por ali também abandonado. Entre outros, como é que se resolve? Que soluções é que há para isso? Como é que tu vês a Câmara a intervencionar estas problemáticas? Pois a questão aqui torna-se um pouco sensível porque quando falamos de propriedade privada. A questão da propriedade privada temos que, respeitá-la, não é? É privada. Uhum. E estes exemplos que tu falaste, por acaso, são exemplos muito assustadores para a saúde pública. E eu agora lembro-me aqui da questão do hospital que referiste muito bem, que quando reunimos com o executivo daquela freguesia da Conceição, Nossa Senhora da Conceição, notámos também que há ali uma grande preocupação em resolver esse problema. A realidade é que parece que não há resolução à vista. Há aqui um potencial comprador para aquele espaço, mas a autarquia o que pode fazer aqui é sensibilizar, tentar controlar o problema a nível das pestes e roedores. Mas há tantas vezes que se fala em expropriações por interesse público. A questão da expropriação é muito delicada aqui, porque nós temos que ter atenção que, como eu disse, comecei por dizer, é um assunto muito sensível. Eu acho que no caso da expropriação é uma situação de última hipótese. Acho que deve ser dada a devida chance a estes proprietários de entenderem-se com aquilo que querem fazer com aquelas propriedades devolutas, ou querem vendê-las, ou querem requalificá-las, e acho que é aí por aí que devemos apostar enquanto autarquia. E falta também gente na cidade? Ou falta só nas freguesias e a cidade redinamizou-se nos últimos tempos? Pois eu há bocadinho falei da falta de gente na cidade quando dava o exemplo dos carros. Mas a realidade é que por todas as freguesias perdemos população, por quase todas. Há aqui algum exemplo pontual como o da Feteira, que ganhou gente em vez de perder. Santa Bárbara. Sim, Santa Bárbara. Pois, Santa Bárbara e Feteira foram os dois. Santa Bárbara tem feito um trabalho muito bom em potencializar os recursos que tem e mobilizar a curiosamente que tem. São as freguesias do centro da cidade que perdem comparativamente mais população no concelho nestes últimos censos. Tirando ali o Raminho aqui e 12 Ribeiras. Uma pergunta no ar, porque é que as pessoas estão a fugir do centro da cidade? E tens resposta para essa pergunta? Eu tenho suposições, como toda a gente tem, não é? Não há nenhum estudo, não há nenhum dado científico, mas eu calculo que alguém que não quer viver no rebuliço da cidade rodeado de carros, também se calhar penso... É só os carros que provocam o rebuliço? Não são os carros, mas é o barulho em geral. Há pouco estavas a falar também de perder pessoas nas freguesias. Eu acho que é aí que temos que apostar nas próprias freguesias, investir nas freguesias, trazer o investimento para estas freguesias. E aí também passa pelas respostas sociais e por também criar aqui uma relação entre os comerciantes, os empregadores de todo este concelho, tanto pequenos como médios e grandes, para perceber quais são as suas necessidades e construir um plano de futuro, um plano que tenha transparência e que consigamos perceber porque é que é assim, porque é que não deve ser assim e como é que ele vai ficar. Porque acho que é assim. Depois de ter feito este trabalho de visitar as freguesias todas do nosso concelho, a resposta para mim é clara. Eu acho que dialogando, falando com esta gente, é que a gente vai chegar a uma conclusão. Não é ficar fechado num gabinete a pôr ponto por ponto como é que quer que sejam as coisas, não faz sentido. As pessoas é que estão nas ruas, as pessoas é que estão nas freguesias, as pessoas é que sabem o que é que precisam, o que é que não precisam. Vamos falar com essa gente, vamos sair para a rua, vamos criar pontos, vamos dialogar, não interessa as cores partidárias, o que interessa são as pessoas. Vamos então olhar para algo que é fundamental para que também as pessoas se fixem, que é a capacidade de nós termos
facilidade em gerar riqueza, isto através, obviamente, da geração de postos de trabalho. Há visões, obviamente, até do ponto de vista ideológico, diferentes. Há quem entenda que o serviço público ou que o trabalho público é a solução, o que cada vez menos é esta solução. Há quem defenda que os privados têm que fazer o seu papel. Estamos num regime misto ultimamente, ou seja, os privados a fazer o seu papel com sistemas de incentivos definidos e atribuídos pelo Estado, pelos serviços públicos. Como é que nós somos capazes, Hugo Anhangra, de gerar, de potencializar a geração de riqueza? Temos terra bastante, temos mar bastante, mas ouve-se cada vez mais falar em tecnologia. Pois, a questão da tecnologia é uma questão muito pertinente. A realidade é, como tu referiste também agora mesmo, é que estamos rodeados de mar. O que é que fazemos com esse mar? Vamos pescar, não é? Cada vez menos. Pois, cada vez do menos. ponto de vista e mais, o que é que podemos fazer com esse mar? Do ponto de vista lúdico, ainda lá vamos. Mas pois, sim. O que é que podemos fazer mais com esse mar? Eu acho que já perdemos aqui uma grande oportunidade, mas que ainda vamos ao tempo de lá chegar, que é a questão de criar um centro de investigação. Aqui pode ser mesmo aqui em agroturismo, pode ser aqui em nível ilha, não interessa. Se criar um centro de investigação, não para fazer concorrência à Universidade dos Açores, mas para trabalhar em conjunto com a Universidade dos Açores. Para que é que se vai servir este centro de investigação? Biotecnologia. É a exploração do mar, não estamos a falar de exploração de mar profundo, nem minerar, nem nada que se pareça, mas a parte da biologia. Nós temos aqui uma riqueza biológica marinha enorme que não está a ser potencializada, e esta riqueza... E ela pode ser potencializada, isso é uma conversa muito interessante, mas que eu acho sinceramente que importa desmistificar para quem nos ouve. Biotecnologia, o palavrão é bonito. O palavrão é bonito, mas na prática nós vamos ganhar com o quê? Vamos estudar peixinhos, vamos pescá-los, podemos estudar peixinhos, podemos estudar algas, nós podemos estudar o fundo do mar, nós podemos criar patentes portuguesas para vender a nível internacional. Através da biotecnologia já podemos ver maquiagem, já podemos ver medicamentos, já existem tantas potencialidades, tantas ramificações da biotecnologia, e é um mercado que atrai a mão de obra altamente qualificada, e altamente qualificada, digo, bons salários, bons rendimentos, e acho que é de todo o interesse do agroturismo, da Ilha Terceira e dos Açores, potencializar a biotecnologia para o futuro dos açorianos. E a terra? A terra, eu por acaso tenho uma ideia engraçada, porque ainda há tempos saiu aí uma notícia sobre o preço do leite, que acho que... Sim, mas esse é um mau exemplo, não é? A indústria de laticínios, ou melhor, a produção de leite, a fileira do leite está todo um bocadinho nas ruas da amargura há muitos anos. Pois, está há muitos anos, mas na altura em que começaram a falar do preço do litro de leite, na própria notícia vi lá uma coisa que me deixou muito alegre, que é o seguinte... falavam lá que no método de produção tradicional estava a 23 cêntimos o litro, e depois por pastagem 31 cêntimos, e depois no biológico 45 cêntimos. É assim, quando nós estamos aqui fartos de falar do meio ambiente, das alterações climáticas e de querer um turismo mais verde para o nosso concelho, porque não apostar no leite biológico, na produção de leite biológico? Aí a Câmara Municipal poderia, de certa forma, em articulação com o Governo Regional, apoiar a reconversão destes produtores de leite para uma produção de leite biológica. Só aí teria uma grande diferença no preço por litro, e também aí estaria a criar aqui um mercado e a vender os Açores como os produtores de leite biológico a nível nacional e a nível europeu. Até há coisas mais simples, se me permites, que podem ser feitas. Sendo a Câmara Municipal responsável pela gestão do parque escolar do primeiro ciclo, como sabes, até poderia a Câmara incentivar através da compra de leite biológico para distribuir pela sua rede de escolas do primeiro ciclo, e logo por aí, aumentando a procura, necessitava que a oferta fosse maior. Mas pronto, enfim, isso agora foi apenas uma ideia que me passou aqui pela cabeça. Mas sim, quer dizer, é portanto fundamental olharmos para aquilo que a natureza nos deu. Esta é a síntese daquilo que estávamos aqui. Temos que nos virar à terra e virar muito bem, mas também respeitá-la. Porque se não respeitarmos a nossa terra, vamos acabar com mais problemas do que aqueles que já criamos. Então, e o turismo? O turismo também provoca aqui discussões bífidas, não é? Quer dizer, muito turismo danifica aquilo que nós temos, mas nós precisamos de mais turismo para podermos... ouvi na rádio que estamos a almejar o título de Destino Sustentável do ano, uma coisa assim, relativamente ao turismo, mas que se calhar não vamos conseguir lá chegar até 2024, mas vamos ver. Galhardões desses, às vezes basta pagar, não é? Eles passam-nos os certificados, mas tudo bem. Ok, na parte do turismo, eu só quero deixar uma coisa muito clara: o turismo é importante, é muito importante colocarmos a nossa cidade, centro histórico, aqui no centro das discussões, porque é o turismo que dá a conhecer da nossa história
à história às outras pessoas, às outras culturas, às outras gentes. E também para nós conhecermos a nossa própria história. Uma coisa que devo dizer também é que o turismo não é a galinha dos ovos de ouro que todos nós pensávamos ser. Temos aqui o exemplo da Madeira, que nos últimos anos tem apostado forte e feio no turismo e está com um índice de pobreza muito próximo ao nosso. É uma diferença, acho que é de 2 ou 3 pontos percentuais. Ou seja, o turismo não é solução. O turismo sim deve ser potencializado. Nós temos aqui... Aliás, viu-se com a pandemia que... Pois, exatamente, a questão da pandemia só veio a aprofundar a questão de que não, o turismo não é galinha dos ovos de ouro, porque veio aqui uma crise pandémica que afastou os turistas, afastou tudo, e este mercado, tanto o mercado do turismo como da restauração, hotelaria, afundou um pouco. E se não fossem, se calhar, os apoios que alguns receberam, seria difícil manterem-se à tona. Aí devemos também apostar num turismo mais diversificado, e quando eu falo em diversificado, estou a falar do turismo militar, no turismo do edificado secular. Temos aqui tantos fortes, tanta beleza natural. Isto tem sido uma bandeira do Bloco de Esquerda, a recuperação dos fortes. Pois, tem sido uma bandeira forte e acho que vai continuar a ser, tem que continuar, porque a partir do momento em que deixamos de nos preocupar com a nossa própria história, qual será o futuro da nossa gente, qual é o futuro, qual é a história que queremos escrever. Só reconhecendo e conhecendo os erros do passado é que nós vamos conseguir construir o futuro. Acho que esta frase é mais batida e é aí que nós devemos apostar. Temos tantos nichos de mercado que podem até combater a sazonalidade do turismo, que a realidade é que é um dos grandes inimigos do turismo, é a sazonalidade. Chega aqui ao fim do verão, começamos a ver os turistas a ir embora, e uma forma de combater esta sazonalidade é apostar no turismo de nicho, que é a questão, como eu referi agora, do turismo militar, o turismo do património, o turismo da... tanta coisa. É só procurar levantar as pedras e já descobrimos um novo tipo de turismo. Os turistas e os locais procuram também, por vezes, acesso a bens culturais. E reparo que nestes 40 minutos de conversa que temos ainda não referiste a questão cultural. Angra tem um teatro angrense que tem estado um bocadinho esquecido, tem um centro cultural que tem servido um bocadinho para tudo, tem salas de coletividades, é certo, mas tem salas que têm vindo a ser recuperadas. Recordo-me, por exemplo, da Recreio dos Artistas. A fanfarra ficou ali um bocadinho a meio caminho depois daquele trágico incêndio, mas há depois em todas as freguesias existem sociedades e casas de povo e salões recreativos, enfim. Como é que nós dinamizamos do ponto de vista cultural a Angra do Heroísmo, quando muito se tem falado e também discutido nesta pré-campanha a questão de não fazermos parte da candidatura ou de não termos entregue uma candidatura à capital europeia da cultura? Foi um grande erro da nossa parte, mas isso acho que já é um assunto passado, vamos passar em frente. Acho que teria sido todo o interesse da Ilha Terceira fazer uma candidatura conjunta ao Dia Europeu da Cultura, mas pronto, a capital europeia da cultura. Mas é assim, tu acabaste de falar em salões, sociedades, e o que se passa com estes salões e sociedades é que, sem ser no Carnaval, a maior parte deles permanece fechado. E é aí também que é, do nosso ponto de vista, que chegou o momento de repensar e descentralizar os eventos culturais para as freguesias. Mas todos? Digo-te isso porque outro dia, porque é assim, numa dinâmica municipal, eu fui assistir a um concerto de um dueto de gente da nossa terra, a Casa do Povo da Feteira, e estavam lá 5 pessoas a assistir. Portanto, os dois músicos quase que eram mais que o público todo, não é? Sendo certo que no público era a Presidente junto e o marido, o Presidente da Casa do Povo e a esposa, e depois estava lá eu, quer dizer, um bocadinho... Ainda há dias durante esta semana, aliás na semana passada, reuni com um grupo de teatro aqui do centro da cidade, e um dos grandes calcanhares daquilo na nossa cultura atualmente é a falta de publicidade. Eu acho que, havendo mais publicidade, poderíamos contrariar essas situações que acabaste de referir. Nós vemos um grande potencial nos salões e sociedades da nossa ilha ao nível do Carnaval, na altura do Carnaval, mas depois, sem ser Carnaval, muitas poucas freguesias têm esse tipo de eventos culturais. E depois, quando temos pessoas que não têm como chegar à cidade sem ser através de autocarros, sim, já sabemos que à noite não há autocarros. Já sabemos que não há autocarros, então a pessoa não vai a estes eventos no centro da cidade porque também não tem meios de transporte. Isto é só para fazer uma ponte com o que foi referido há bocadinho. Na parte da cultura também, falaste aí em alguns grupos. Eu também quero deixar aqui assente a ideia do artesanato local, porque nós vemos que temos uma riqueza também imensa a nível do artesanato local, e acho que importa muito criar uma bolsa de artesãos que incentiva a criação de mais e melhor para o nosso concelho. E acho que também
faria todo o sentido criar uma feira itinerante das freguesias, e quando falo feiras itinerantes para o artesanato, podíamos aplicar a várias coisas, como o cinema, que já se fez em tempos, da música, os concertos. O que vemos a ser feito atualmente pelo atual executivo é justamente o contrário, é uma centralização de eventos na cidade, e quem não tem autocarro, bem, veja no Facebook. E essa não é a solução. Não é a solução. Falaste aí numa questão, a questão dos salões e de levar a cultura lá, mas também temos que perceber isso, e começaste por aí. Há muita dinâmica destas salas no Carnaval e depois elas fecham praticamente portas até o ano que vem. Não são todos não é todo o tipo de espetáculos que nós, portanto, podemos oferecer ao público, se o público prefere especificamente aquele, não é? Portanto, é preciso haver aqui uma preocupação ao nível da programação cultural, mais do que depois a própria promoção e publicidade dela, não é? A questão dos salões também, se me permites, é o seguinte: eu compreendo também que há certos tipos de espetáculos e certos tipos de eventos que não podemos realizar em qualquer sítio, mas a realidade é que o que temos visto pelas freguesias é o investimento em alguns destes salões e sociedades que depois, volto a dizer, centralizam a sua atividade na altura do Carnaval e depois ficam um pouco ao abandono. Ao abandono não, pronto, tem gente lá que toma conta do espaço, não é? Mas ao abandono cultural, ou seja, não temos ali uma potencialização daquele espaço e não temos uma maior dinâmica de freguesia. Para além, ainda dentro da cultura, acho que também chegou a altura de criarmos centros de cultura e espaços de memória nos lugares históricos de referência, e quando eu refiro isto, não estou a referir as placas nas ruas que foram colocadas já há um tempo com uns erros ortográficos muito engraçados. Sim, na tradução. Mas, sim, na tradução. O que interessa aqui é pegarem edifícios que estejam abandonados, fábricas, lugares históricos, o património que é classificado, os imóveis privados e públicos, tentar contar aquelas histórias, contar a história daquele edifício. A menos que estes edifícios abandonados deem para a habitação, porque aí já é outra história. É óbvio, já percebemos. Hugo, estamos mesmo no fim do nosso espaço. Nós vamos voltar, obviamente, a encontrar-nos a 23 deste mês, no debate entre todos os candidatos à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que vamos fazer aqui no Rádio Clube de Angra, como é normal, em vésperas de eleições, nomeadamente autárquicas, mas não posso deixar de te dispensar estes segundos, estes instantes finais da nossa conversa de hoje, para, enfim, dares uma palavrinha ao eleitorado angrense, aquele que ainda precisa de ser esclarecido, ou mesmo que não precise de ser, mas que precise perceber qual é a mais-valia do Bloco de Esquerda neste processo e nestas eleições. Certo. Angrenses, no dia 26 de setembro, o futuro da Angra do Heroísmo está nas vossas mãos. Há partidos que querem manter as coisas como elas estão e é necessária uma visão de futuro. Uma visão que engloba todos e todas, jovens adultos e idosos. A nossa principal preocupação são as pessoas, e é por elas que o Bloco de Esquerda está aqui, e é por elas que queremos mais futuro para a Angra do Heroísmo. Hugo Betancourt, candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, foi o nosso convidado de hoje. Amanhã voltamos com mais um candidato nas eleições autárquicas de 26 de setembro. A todos, continuação de muito boa tarde. Eleições para as autárquicas locais 2021. A entrevista.